Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero com esse vídeo trazer o entendimento de uma vez por todas que a igreja do Senhor Jesus Cristo não passará pela grande tribulação, tá bom? Ela não passará. E eu quero provar para vocês que ela não passará, tá bom? Se mesmo depois desse vídeo você ainda tiver dúvida ou quiser acreditar que você vai passar, então é um problema seu. Que o Senhor lhe guarde, lhe proteja e abra seu entendimento em nome de Jesus. Presta atenção em cada detalhe que eu vou dizer aqui. Eu vou falar da Bíblia, não é achismo meu não. Eu vou falar do que está escrito. Amém? Apocalipse capítulo 19, como a gente sabe, é o capítulo da volta de Jesus, da segunda vinda de Jesus. Né? Apocalipse 19, ele se refere à segunda vinda de Jesus, quando Jesus virá à terra, do céu para a terra, para julgar as nações. Tranquilo? Olha só o que é que diz no versículo 11 até o versículo 14. Presta atenção. Apocalipse 19, do versículo 11 ao 14. Então vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que o montava é chamado Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e faz guerra. Seus olhos eram como chama de fogo, tinha muitos diademas em sua cabeça, ele tinha nomes escritos, e um nome escrito que ninguém conhece, exceto ele. Presta atenção. Estava vestido com uma veste salpicada de sangue, e o seu nome era chamado o Verbo de Deus. Versículo 14. E o seguiam em cavalos brancos os exércitos que estão no céu, vestidos com linho fino branco, limpo e resplandecente. Preste atenção. O texto está dizendo o quê? Que Jesus está vindo do céu para a terra e que ele estava vestido com vestes salpicadas de sangue, o seu nome era o Verbo de Deus. E seguiam em cavalos brancos os exércitos que estão no céu, vestido com linho fino branco, limpo e resplandecente. Olha só, Jesus está vindo, está descendo para a terra na sua segunda vinda, e junto com Jesus, seguiam ele, Jesus, os exércitos que estão no céu. Vestidos com o quê? Vestidos com linho fino branco e resplandecente. Então, aqui o texto está se referindo à segunda vinda de Jesus Cristo para a terra. Jesus está vindo para a terra sobre o seu cavalo branco. E o texto, o versículo 14 diz que junto com Jesus, seguia Jesus, nessa vinda para a terra, seguiam Jesus, os exércitos que estão no céu. E como é que esse exército que estava no céu, que estava vindo com Jesus para a terra, estava vestido? Estavam vestidos de linho fino branco, limpo e resplandecente. Agora eu lhe pergunto, irmão, quem é esse exército que está no céu, que no texto está descendo junto com Jesus Cristo, e vestidos com roupas de linho finíssimos e resplandecentes? É a igreja. A igreja está descendo com o Senhor Jesus Cristo na segunda vinda do céu. A igreja está no céu, descendo com o Senhor Jesus Cristo, vestidos com roupas de linho finíssimo, irmãos. Olha só o que é que diz no versículo 8. Olha só o que é que diz no versículo 7 e 8 de Apocalipse 19. Versículo 7. Preste atenção nisso aqui. Regozijemo-nos e transbordemo-nos de júbilo, e demos a ele, né, a Jesus, a glória, porque a festa de bodas do Cordeiro chegou e sua esposa se preparou. E foi dado a ela. Ela quem, queridos? Ela quem? E foi dado a ela. Ela quem? Ela quem? Ela quem? Versículo 7. E foi dado a ela, a sua esposa se preparou. Olha só, regozijemos e transbordemos de júbilo, e demos a ele, a Jesus, a glória,
porque a festa de bodas do Cordeiro chegou, e sua esposa ou noiva se preparou. Versículo 8, e foi dado a ela. Ela quem? A esposa do versículo 7. E foi dado a ela que se atavie de linho fino, branco e resplandecente e puro. Porque as obras dos justos santos é o linho fino e puro. Olha só, a Bíblia está dizendo que foi dado à noiva, no versículo 8, a se vestir de vestes de linho fino, branco, resplandecente e puro. E o exército que desce do céu com Jesus Cristo na segunda vinda, está vindo com o Senhor Jesus Cristo do céu em cavalos vestidos como? Como é que esse exército que está voltando com o Senhor Jesus Cristo para a terra está vestido? Vestido com linho fino, branco, limpo e resplandecente. Esse exército que está descendo do céu com o Senhor Jesus Cristo para a terra é a igreja que está no céu, que foi vestida com roupa de linho fino, resplandecente e puro. Não é anjos que está descendo na segunda vinda com o Senhor Jesus Cristo. É a noiva. A noiva. É a esposa que está se referindo. É a esposa que se preparou. No versículo 7, a esposa se preparou. É a esposa que foi e foi dado a ela que se ataviasse de linho fino, resplandecente e puro, e é a esposa que está descendo com o Senhor Jesus Cristo. No versículo 14 de Apocalipse 19, vestidos com linho fino, branco, limpo e resplandecente. A igreja, quando o Senhor Jesus Cristo vir à terra, visivelmente, quem é que vai vir com o Senhor Jesus Cristo nas nuvens? A igreja, vestida de linho fino, branco, limpo e resplandecente. Em que momento ela foi vestida de linho fino, branco e resplandecente? No versículo 8 de Apocalipse, aquela está no céu. E foi concedida a ela que se vestisse de linho fino, branco e resplandecente, porque as obras justas dos santos é o linho fino. Jesus não está descendo com anjos, seres espirituais. Porque qual o sentido que os anjos vestiriam roupas de linho fino e puro, sendo que as roupas de linho fino representam a justiça dos santos? O que é que a justiça dos santos vai vestir os anjos para quê? Quem é que foi vestido com roupas de linho fino? A noiva, no versículo 8. E eu vou mostrar para vocês exatamente o momento que ela foi arrebatada. Porque Apocalipse 19, do versículo 8 ao 14, diz que a igreja está no céu. E que no céu foi dado a ela, foi concedido a ela se vestir de linho branco, limpo e resplandecente. E essa igreja que foi vestida de linho branco e resplandecente no versículo 8, é aquela que desce com o Senhor Jesus Cristo no versículo 14. Que, referindo-se o texto como os exércitos do céu, você estava no céu, vestido de vestes de linho fino, branco e resplandecente. Agora eu vou mostrar para vocês o exato momento em que a igreja subiu para lá. Vou mostrar para vocês o exato momento. Apocalipse capítulo 6. Olha só isso aqui. Apocalipse capítulo 6. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Olha só. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que tinha do Cordeiro. Ou seja, olha só, quando o quinto selo abriu, o que é que o apóstolo João viu? Os mortos que estavam debaixo do altar. As almas dos mortos que estavam debaixo do altar. Amém? Por quê? Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que tinham do Cordeiro. Beleza. Que clamavam em alta voz, dizendo: até quando, ó Yahvé, santo e verdadeiro, há de julgar e requerer nosso sangue dos que habitam na terra? E foi dado a cada um deles, eles quem? As almas que estão debaixo do altar. E foi dado a cada um deles uma veste branca. E foi dito que eles devessem descansar um pouco mais de tempo, até que fossem aperfeiçoados
também os seus conservos, irmãos dele, que haviam de ser mortos também como eles. Olha só, quando o quinto selo abriu, o que foi que o apóstolo João viu no céu? As almas dos que foram mortos debaixo do altar. Então olha só, aqui em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 diz que quando o quinto selo abriu, o apóstolo João viu as almas dos que foram mortos por causa de Jesus debaixo do altar. Os mortos estão debaixo do altar do Senhor, aqui em Apocalipse 6:9. Agora olha só o que é que acontece em Apocalipse capítulo 7. Preste atenção nisso aqui. Apocalipse capítulo 7. Olha o que é que ele vai dizer aqui. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois disso, eis que uma grande multidão de todas as nações e povos, linhagens e línguas, o qual ninguém podia contar, os quais estavam de pé diante do trono e na presença do Cordeiro, vestidos com vestes brancas e palmas em suas mãos. Presta atenção nisso aqui, meu irmão. Presta atenção nisso aqui. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 diz que as almas estavam debaixo do altar. Só que em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, a Bíblia não diz que havia mais ninguém debaixo do altar. Depois de Apocalipse 6, versículo 9, nenhum outro lugar falam de almas debaixo do altar. Só que em Apocalipse 6, 9, que quando o quinto selo foi aberto, ele viu as almas dos que foram mortos por causa de Jesus debaixo do altar. Só que em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, já não há mais ninguém debaixo do altar. O que há são multidões de todas as nações, povos, línguas e linhagens que estão diante do trono. Não estão mais debaixo do altar. Foi dito a eles que aguardassem um pouco mais, até que se juntassem a eles os que também haviam de morrer como eles. E iriam para onde? Para debaixo do altar, porque debaixo do altar ficam os mortos. Agora, em Apocalipse 7:9, está ventando muito, irmão. A Bíblia diz que vi diante do trono multidões de toda nação, povos, linguagens e linhagens, que ninguém podia contar, os quais estavam em pé diante do trono, não estão mais debaixo do altar, como diz em Apocalipse capítulo 6. Não, eles estão agora diante do trono. Por que que eles não estão mais debaixo do altar? Porque debaixo do altar ficam os mortos. E por que que agora essas multidões de todas as línguas, tribos e nações não estão debaixo do altar, estão diante do trono? Por quê? Porque os que estavam debaixo do altar, que são os mortos, ressuscitaram de entre os mortos na terra e juntamente com os vivos foram arrebatados ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares, e dos ares foram para as bodas do Cordeiro. Rica labassuriandere, meu Deus, meu Deus. Apocalipse 6, versículo 9 diz que quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa de Jesus. E foi dito a eles que aguardassem um pouco mais de tempo, até que se juntasse a eles os outros que haviam morrer. Mas depois daqui, nenhum lugar mais fala sobre essas almas debaixo do altar. O que o texto diz é Apocalipse 7, 9. E depois disso vi uma grande multidão de todas as nações que estão em pé diante do trono. Não estão debaixo do altar como mortos, estão em pé diante do trono, na presença de Cristo, vestidos com vestes brancas e palmas em suas mãos. Eles saíram do capítulo 6, versículo 9, de debaixo do altar, e foram para onde? E foram levados para diante do trono, junto com os povos de todas as tribos, línguas e nações. Por quê? Porque os que estavam debaixo do altar como mortos, em Apocalipse 6:9, ressuscitaram de entre os mortos e foram arrebatados junto com os vivos. Eita glória! Olha só isso aqui. Apocalipse, agora no versículo 3, versículo 9 diz que essa multidão não está debaixo do altar. Essa multidão já está diante do trono, adorando Jesus. Então é quem?
são os mortos que ressuscitaram. Os mortos que estavam debaixo do altar em Apocalipse 6:9 ressuscitaram aqui na terra e foram arrebatados junto com os vivos. Para onde? Para onde? Ao encontro dos seus dos ares e dos ares para as bodas. Foram para cá. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Versículo 3 diz assim: depois um dos anciões voltou e me perguntou: estes que trajam vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhe respondi: Senhor meu, tu sabes. Então ele me disse: estes são os que saíram da grande aflição, que lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aqui os pós-tribulacionistas dizem o quê? Está aqui, ó, eles vieram da grande tribulação. Está aqui, ó, esses povos que estão aqui diante do trono, no versículo 9 de Apocalipse 7, que estão agora diante do trono, né? São aqueles que foram mortos na grande tribulação. Na grande tribulação. Só que o que acontece é que esse texto, que vieram da grande aflição, pode também ser traduzido que vieram de grandes aflições. Não se referindo à grande tribulação em si, mas aqueles que morreram por causa de Jesus em todas as épocas. Em todas as épocas. Por quê, irmão? Porque aqui, meu irmão, aqui ainda está onde, irmão? Aqui. Aqui ainda está em que? Aqui está no quinto selo. O acontecimento de Apocalipse 6 e Apocalipse 7 estão ainda no quinto selo. A grande tribulação só começa quando a primeira trombeta é tocada. E aí os pós vão dizer assim: não, mas os acontecimentos do Apocalipse não estão descritos na ordem certa. Não estão em ordem. É claro que estão, meu querido. Quando nós olhamos, quando Jesus chegou ao céu, que ascendeu-se ao céu, a Bíblia diz que ele tomou da mão daquele que estava sentado no trono o quê? Um livro. E esse livro tinha quantos selos? 7 selos. E esses selos começaram a ser quebrados. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. A primeira trombeta só começa a tocar depois que o sétimo selo é aberto. Quando os selos terminam, as trombetas começam. Quando as trombetas terminam, começam as taças. Como é que aqui não é em ordem cronológica, querido? A perseguição dos santos, que eles dizem que é a igreja, entre aspas, só começa no capítulo 13, quando a trombeta é tocada. Só que esse povo de todas as línguas e nações estão diante do trono, aqui, ainda está onde? No quinto selo. No quinto selo, queridos. No quinto selo. Mas, irmão, então quem são esses santos de Apocalipse capítulo 13, que a Bíblia diz que o anticristo lutou contra esses santos e venceu? Meus irmãos, esses santos se referem tanto a judeus que se arrependeram, que viram que aquele cara não era o anticristo, coisa nenhuma, era um enganador, que o Cristo, o Messias, já havia vindo, que era Yeshua, como aqueles que vão se converter na grande tribulação. Observe que a Bíblia, logo após o início da grande tribulação, a Bíblia não chama mais de igrejas. Ou ela chama de santos, ou chama de testemunhas de Jesus. Meus queridos, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Não vai. E tem outras pessoas dizendo assim: mas nós não veremos, a igreja não verá o anticristo. Queridos, nós não enfrentaremos o governo do anticristo, mas ver a manifestação do anticristo, nós veremos sim, queridos. Olha só, vamos aqui para o texto de Tessalonicenses. Vamos lá. 2 de Tessalonicenses, Paulo vai falar a respeito da vida de Jesus. Olha só. Mas vos suplico, meus irmãos, acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a respeito da nossa reunião com Ele. Que reunião com Ele? É o encontro de Jesus Cristo nos ares. A nossa reunião, em outras palavras, o texto pode ser traduzido ao nosso encontro com Ele. Olha só, que não vos movais facilmente em vossos pensamentos,
Olha só o versículo 3. Ninguém vos engane de modo nenhum, porque certamente isso não acontecerá sem que venha primeiro a desobediência e seja manifestado o homem do pecado, o filho da perdição. Olha só, Paulo está dizendo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Mas vos suplicamos, irmãos, acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a respeito da nossa reunião ou do nosso encontro com Ele, que não vos movais facilmente em vosso pensamento, quer por alarmes, ou quer por espírito, ou por cartas, como se fosse escrito por nós, como se o dia do Senhor já tenha chegado. Ninguém vos engane, por quê? Porque não virá quem? A vinda do Senhor Jesus e o nosso encontro com Ele. Porque não virá sem que primeiro venha a desobediência, em outras traduções, a apostasia, e seja manifestado o filho do pecado. Ou seja, a vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele não acontecerá sem que antes venha a desobediência e se manifeste o homem do pecado. Nós não iremos enfrentar o juízo, sabe? Nós não iremos enfrentar o jugo do anticristo. Mas quando ele aparecer declarando paz e segurança, nós veremos o rosto dele. Nós entenderemos que é ele. Então, olha só, queridos. Apocalipse 19 vai dizer o quê? O versículo 14, que Jesus Cristo está voltando para a terra nas nuvens, no seu cavalo branco. E junto com Jesus Cristo, na segunda vinda dele, está vindo o exército do céu, vestido de roupas de linho finíssimos, brancas, puras e reluzentes. E quem é esses que estão vestidos de linho branco e reluzente, que está descendo com Jesus Cristo nas nuvens, na sua segunda vinda? A noiva, que foi vestida de vestes brancas, de linho finíssimo, no versículo 8. Então, queridos, se a igreja está voltando com o Senhor Jesus Cristo no final da grande tribulação, não tem como ela estar aqui na terra, ela subiu para lá antes. Em que momento ela subiu para lá, queridos? Apocalipse capítulo 7, versículo 9. As multidões que estão diante do altar foram as multidões que foram arrebatadas para onde? Diante do trono. Eles não estão debaixo do altar. Eles não estão mais debaixo do altar, como Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Não, agora a Bíblia diz que eles estão diante do trono. Eles saíram do altar e foram para diante do trono, porque diante do altar, debaixo do altar ficam os mortos. Mas diante do trono ficam os vivos. Quem são esses vivos, queridos? Por quê? Porque os que estavam debaixo do altar, em Apocalipse 6, versículo 9, ressuscitaram dos mortos. E foram arrebatados com os vivos para onde? Para diante do altar, na presença do Cordeiro, com palmas em suas mãos. Então, meu querido, a igreja não vai passar para a grande tribulação não, meu querido. Não vai e não vai. Os que estão salvos, quem são estes que estão de veste branca? Vieram da grande tribulação. Não. O texto pode ser traduzido, vieram de grandes aflições. Não é a grande tribulação, porque aqui ainda está no quinto selo. A grande tribulação só começa quando a primeira trombeta começa a tocar. Entendeu? E não tem como vir com essa conversa, mas não está em ordem cronológica. Isso é conversa fiada, não vem com essa conversa pro meu rumo não, irmão. Não force não. Claro que é em ordem cronológica. Primeiro vem os selos. Na hora que o selo termina, quando o sétimo selo é rompido, o anjo toca a primeira trombeta. Quando acaba as trombetas, começa o quê? Começa as taças da ira. Então não venha dizer que não é cronológico, irmão. Irmão, para encerrar, Jesus disse que a vida do Filho do Homem será como no dia de Noé, em que as pessoas casavam-se e davam-se em casamento. Opa! Como é que alguém vai casar e se dar em casamento na grande tribulação? Casar e dar esse casamento? Na grande tribulação? Onde pessoas serão mortas, decapitadas, aonde ninguém vai fazer nada se não tiver a marca da besta? Olha só, como no dia de Noé, onde casavam-se e davam-se casamento. Até que Noé entrou na arca. E só depois veio o dilúvio. Antes do dilúvio vir à terra. O que é o dilúvio? Juízo de Deus. Antes do juízo de Deus vir à terra, Noé entrou na arca. Engraçado que os pós-tribulacionistas que citam isso, eles omitem essa parte que Noé entrou na arca, né? Por que eles omitem? Para se adequar à visão deles. Isso é manipulação. Isso é um desrespeito com a Bíblia. A palavra tem que ser citada como ela está escrita. Como ela está escrita. Então, primeiro Noé entrou na arca. Quando Noé entrou na arca, o juízo de Deus veio sobre a terra. E não atingiu nenhum da família de Noé.
nós também, assim como diz, nós seremos arrebatados pelo Senhor Jesus Cristo. Seremos tirados da terra para quê? Para que a ira de Deus venha sobre a terra. E não venha dizer, mas é porque Deus vai guardar a igreja no meio da grande tribulação. Como é que a igreja vai ser guardada no meio da grande tribulação? Se nós vamos ter que fugir do mesmo jeito. Se nós vamos passar fome do mesmo jeito. Nós vamos ser perseguidos do mesmo jeito. Vai nos guardar como, queridos? Pelo amor de Deus, bota a cabeça para funcionar. Pega a Bíblia, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, ora ao Espírito Santo, pede o Espírito Santo de discernimento, pede o Espírito Santo de entendimento. Eu não sou nenhum pastor, não sou nenhum grande teólogo, mas eu sou um homem que anda com Jesus, que ama o Senhor Jesus. E que tem observado os acontecimentos, queridos. Deus abençoe você, meu irmão, um forte abraço. Você não vai passar pela grande tribulação. Qualquer pós-tribulacionista que quiser vir conversar comigo, pode vir conversar comigo, pode vir. Pode vir, eu lhe mostro versículos que fazem distinção entre os santos e as testemunhas de Jesus. Eu lhe mostro também, mas isso posso trazer em outro vídeo. Amém, queridos? Deus abençoe vocês e um forte abraço.